Olá! Nesse segundo módulo do nosso trilho, nós vamos falar um pouco sobre a Bíblia. Precisamos saber de onde veio a Bíblia, a sua origem. Nós começamos com 3 definições muito importantes. A primeira noção que queremos introduzir é a da revelação. Deus tem se esforçado para se revelar ao homem ao longo do tempo. Ele usou os profetas para transmitirem a sua mensagem oralmente, e depois ele enviou Jesus para, além de nos redimir, nos ensinar e dar exemplo. Chamamos esse processo de revelação, e a verdade sobre a revelação está declarada na própria Bíblia. Hebreus 1, versículos 1 e 2 diz: há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas estes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Diante dessa afirmação bíblica, nós entendemos que hoje a revelação está concluída. Outro ponto importante é sobre a Bíblia, como ela foi escrita. Ao longo dos séculos, Deus usou os profetas e os apóstolos para escreverem a Bíblia sob a inspiração do Espírito Santo. A inspiração para a escrita da Bíblia é de Deus e também está concluída. Isso também está afirmado na própria Bíblia. Sobre a inspiração, há um versículo muito conhecido em 2 Timóteo. 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Sobre a conclusão da inspiração, nós temos a afirmação de Paulo em Gálatas 1. Ele diz: mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito: se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Não recebi de pessoa alguma, nem me foi ensinado. Pelo contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. O terceiro e último entendimento sobre a Bíblia é acerca da iluminação. Iluminação é o entendimento com a ajuda do Espírito Santo, daquilo que foi escrito sob inspiração do próprio Espírito Santo. É algo que está hoje com cada leitor, na medida que pedimos a ajuda do Espírito Santo para entendermos a Bíblia da forma como Deus, de fato, quis que entendêssemos. 1 Coríntios 2, nos versículos 12 e 14, fala: nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, que para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. A Bíblia ilumina o nosso caminho, nos ajudando nas nossas dificuldades e apontando para onde devemos ir. Salmos 119, 105 diz: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Ter a Bíblia como luz para as nossas vidas é um grande privilégio e também a única chance de seguir o caminho certo. Sem ela, nós viveremos uma fé vazia. Tiago diz logo no início da sua carta, em Tiago 1, 22, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Se você não pratica a palavra, você está se enganando a si mesmo. A Bíblia é fonte de sabedoria. Veja o que diz Paulo na sua carta aos Colossenses 3,16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Vamos ver um pouco sobre o conteúdo e o cânon da Bíblia. Para começar, a Bíblia não é um livro, viu? Ela é uma coleção de livros.
Esses livros foram escritos ao longo de um período de 1.500 anos, por 40 autores diferentes, em várias posições sociais. Os autores incluem reis, camponeses, poetas, sacerdotes, coletores de impostos, fabricantes de tendas, pescadores e até um médico. A Bíblia é organizada em 66 livros, que são divididos em Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento ele tem 39 livros que tratam da criação e apontam para Jesus Cristo, o Messias que viria trazer a redenção do homem. E o Novo Testamento ele tem 27 livros que falam sobre a vida de Cristo, seu ensino, seu sacrifício e ressurreição e sobre a igreja primitiva. Assim, Jesus Cristo é a mensagem central da Bíblia. O Antigo Testamento ele foi historicamente repassado por tradição oral. Mais tarde, ele foi escrito originalmente em hebraico, em materiais como argila ou rolos de papiros e pergaminhos. Após o exílio, a língua hebraica, na qual o Antigo Testamento foi escrito, ela tornou-se uma língua extinta. Os judeus passaram a falar aramaico ou então grego. O rei egípcio Ptolomeu Filadelfos, que viveu nos anos 285 a 246 a.C., nesse período, um período aí, ele comissionou a tradução da Bíblia judaica para o grego. Em aproximadamente 250 a.C., foi reunido na ilha de Faros, próximo a Alexandria, um grupo formado por 72 anciãos hebreus, com o objetivo de traduzir a Bíblia dos judeus para o idioma grego. Essa tradução ficou conhecida como Septuaginta, que significa 70, abreviado pelo numeral romano LXX. Muitas vezes você vê LXX significando a versão Septuaginta. A Septuaginta original, ela consistia do Pentateuco e até o ano 100 a.C., o restante dos livros do Antigo Testamento foram sendo traduzidos e adicionados a ela. Mas aí o que aconteceu é que vários livros não canônicos, mas de valor histórico, ditos apócrifos, como, por exemplo, Siraque, Tobias, Carta de Jeremias, Oração de Azarias, etc., eles foram incluídos na tradução como um apêndice. Aí, lá pelo século VI, um grupo de competentes escribas judeus teve por missão reunir os textos que eram considerados inspirados por Deus, utilizados pela comunidade hebraica, em um único escrito. Esse grupo recebeu o nome de Escola de Massorá. E os massoretas escreveram a Bíblia de Massorá, examinando e comparando todos os manuscritos bíblicos conhecidos na época. O resultado desse trabalho ficou conhecido como o texto massorético, ou Tanakh. Tanakh são as consoantes, é escrito T-N-K, Tanakh. E a Bíblia judaica é essa, Tanakh, que se divide em 3 partes. T, Torá, N, Nevim, profetas, e K, Ketuvim, os escritos. Torá, a lei, Nevim, os profetas, Ketuvim, os escritos, que inclui os nossos livros poéticos. Eu vou falar sobre isso um pouco mais adiante. A versão católica, pela Igreja Católica Romana, que adotou, chama-se Vulgata. A versão latina, Vulgata, foi produzida por Jerônimo, um teólogo que dominava o idioma grego e tinha algum conhecimento de hebraico. Essa versão ela foi comissionada pelo Papa da época, Papa Damaso, ou Damasus, cerca de 382 Anno Domini.
iniciou-se a revisão da versão latina do Novo Testamento, atualizada na época, utilizada na época. A Vetus Latina, de 390 a 406, Jerônimo traduziu a Bíblia hebraica, aquela que eu falei há pouco, Tanakh, a partir do original hebraico, embora talvez com algum auxílio da Septuaginta, não sei, né, alguns dizem, incluindo vários livros apócrifos, não todos, mas vários. A partir de 406, Anno Domini, ou seja, 406 depois de Cristo, essa versão bíblica Vulgata, que foi criada por Jerônimo, passou a ser usada regularmente na Igreja Católica Romana, que era a única igreja na época. A Reforma Protestante, no início do século XVI, assim, 1507, 1508, por aí, ela trouxe a restauração do cânon original, rejeitando o cânon católico da Vulgata, que admitia os apócrifos. A menos da ordem e da divisão dos livros, o Antigo Testamento da Igreja Protestante é exatamente igual em conteúdo ao texto masorético do século VI. No Concílio de Trento, em 1545, num ato de contra-reforma, a Vulgata ela foi confirmada como a Bíblia oficial da Igreja Católica, e assim é até hoje. Por isso, essa diferença, né? E aí, depois a gente vai falar da diferença nos livros também. Então, agora você entender um pouco da história disso. Já o Novo Testamento, ele foi escrito originalmente em grego, e aproximadamente no período ali de 40 depois de Cristo, né? O Anno Domini, até 97, lá no final do primeiro século. O cânon do Novo Testamento ele foi estabelecido com 27 livros e há uma versão única para as igrejas protestante e católica romana. Agora vamos falar um pouco sobre o conteúdo da Bíblia. Para entendermos melhor o seu conteúdo, aqueles 66 livros, eles são organizados em grupos. A gente vai falar um pouquinho a respeito de cada grupo. O Pentateuco são os 5 primeiros livros que constituem a Torá, a instrução, a lei dos hebreus. Esses livros são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 livros, eles falam acerca de Deus e da aliança, suas normas com relação ao povo escolhido. Trata das inúmeras vezes em que o povo vacila e descumpre as simples leis de convívio pacífico, peca por falta de sabedoria, é resgatado por Deus, e aí nós vemos muitas histórias, né, desse povo. O segundo grupo de livros, nós chamamos de livros históricos. São 12 livros históricos que contam a história desse povo entrando na Terra Prometida, que é o livro de Josué, e a partir daí o livro de Juízes, os livros a respeito dos reis, né? O livro de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, e alguns livros também acerca da volta do exílio, que são os livros de Esdras, Neemias e Ester. A seguir tem outro grupo chamado de livros poéticos. Os livros poéticos são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Tem também os profetas a seguir, e o grupo dos profetas ele se divide em 2. Há os profetas maiores e os profetas menores. Não é porque um profeta seja mais importante do que o outro, é porque alguns profetas escreveram mais do que outros. Esses são chamados os profetas maiores, que são conhecidos. São 5 profetas, quer dizer, 5 livros dos profetas. Os profetas são 4, porque os livros são Isaías, Jeremias, Lamentações, que também é da autoria de Jeremias, Ezequiel e Daniel.
Os profetas menores, eles são 12, incluem alguns que a gente conhece bem, né? Joel, que teve a promessa do derramamento do Espírito, Jonas, né? Que tem a história do peixe grande, etc., né? E a seguir, ao outro grupo, agora, a partir do Novo Testamento, nós temos os evangelhos. Temos 3 evangelhos ditos sinóticos, ou seja, que têm a mesma visão, e temos o evangelho de João. Cada evangelho, ele mostra Jesus sobre um olhar diferente. O autor, né, do primeiro evangelho é Mateus. Ele escreveu para os judeus, falando de Jesus como o Messias prometido. E aí ele mostra Jesus como tendo vindo da descendência de Abraão, porque aquele Messias foi prometido para a descendência de Abraão. O segundo evangelho é o evangelho de Marcos, que foi escrito para os romanos, e esse Marcos, ele andava, era João Marcos, né, que andava com Pedro ali, então isso também às vezes é conhecido como o evangelho de Pedro. A mensagem desse evangelho de Marcos é o filho servo de Deus, que era descrito em Isaías. Ele mostra Jesus como sendo um servo, né? Um homem simples, que não ameaçava o Império Romano, que veio de Nazaré, na Galileia, né? E não mostra a genealogia de Jesus, ele foca nas ações de Jesus. O terceiro evangelho é o evangelho de Lucas, que foi escrito para os gregos e para os gentios, e Lucas é aquele médico amado que andava com Paulo, né? A mensagem do livro de Lucas é: Jesus foi o homem perfeito, ou Jesus foi o salvador divino humano. Jesus veio da descendência de Adão, é assim que Lucas mostra Jesus ali, né? Ele veio salvar os homens, todos os homens. E João é aquele evangelho não sinótico, né? Tem uma visão diferente, foi escrito para todos, e a mensagem dele é: Jesus é, sim, o Filho de Deus. Jesus veio do céu, ele mostra, né? E João faz a sua narrativa usando 7 milagres ou sinais, para mostrar que ele era Deus, e 7 declarações do próprio Jesus, dizendo: eu sou. Quase todos os milagres que João narra, eles são exclusivos do livro de João, né? Incluindo a ressurreição de Lázaro. Depois dos evangelhos vem o livro dos Atos dos Apóstolos, né? Que são narrativas sobre o derramamento do Espírito, o Pentecostes, né? E sobre a igreja primitiva em Jerusalém, os apóstolos aprendendo a viver sem Jesus e com o Espírito Santo, né? Mostra a conversão e as viagens de Paulo, implantando as igrejas pelo mundo conhecido na época. Depois de Atos, vem as epístolas. São 21 epístolas, 13 de Paulo, né, que ele escreveu à igreja de Roma e as igrejas que ele fundou mais tarde, né, e cartas pessoais de Paulo também, né, ao todo 13. Ele escreveu carta pessoal para Timóteo, mais de uma, né, a gente sabe que tem 1 e 2, tem Tito, tem Filemon. E tem as cartas gerais, ditas gerais, porque são cartas para toda a igreja. Tem a carta de Hebreus, que é de autor desconhecido, e tem as cartas que Tiago, Pedro, João e Judas, irmão de Jesus, escreveram. Finalmente, tem um livro de Apocalipse, que quer dizer revelação, né? Apesar da sua linguagem alegórica, que muitas vezes torna um pouco difícil a compreensão total, né? Ele é a revelação de Deus, o Apocalipse. E aí, como nós já dissemos antes, a Bíblia Católica Romana, ela tem vários livros a mais no Velho Testamento, né, no Antigo Testamento, em relação à Bíblia protestante. Esses livros, como eu já disse, são chamados de apócrifos. Alguns desses livros apócrifos, eles foram traduzidos daquele original hebraico para o grego por aqueles 70 escribas, lembra? Eles foram colocados como apêndice para a versão chamada Septuaginta, que era muito conhecida e era usada, né, até a geração da Bíblia de Jerônimo.
A própria palavra, né, apócrifo, ela significa oculto. Os apócrifos, eles foram escritos principalmente no período conhecido como o período do silêncio, né, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. A nação de Israel, ela tratou os livros apócrifos com respeito, né, e até como referência histórica, mas nunca os aceitou como livros verdadeiros da Bíblia hebraica. A igreja cristã primitiva debateu o status, né, dos apócrifos, mas poucos cristãos primitivos acreditaram que eles pertencessem ao cânon das Escrituras. O Novo Testamento, ele repete partes do Velho Testamento centenas de vezes, mas nenhum lugar ele repete ou faz referência a qualquer dos livros apócrifos. Além disso, há muitos erros comprovados e contradições nos apócrifos. Os livros apócrifos, eles ensinam muitas coisas que não são verdadeiras e tampouco historicamente precisas. Apesar de muitos católicos terem aceitado os apócrifos anteriormente, a Igreja Católica Romana só adicionou alguns apócrifos oficialmente à sua Bíblia no Concílio de Trento, no ano de 1546 depois de Cristo. Isso foi considerado um ato chamado de contra-reforma, né? Em resposta à reforma protestante. Por isso, eles são chamados de deuterocanônicos, aqueles apócrifos que foram adicionados ao cânon da Bíblia católica, eles são chamados de deuterocanônicos, que significa segundo cânone. Os apócrifos, eles apoiam algumas das coisas que a Igreja Católica Romana crê e pratica, coisas que não estão na concordância com a Bíblia, com o todo da Bíblia. Alguns exemplos disso são a oração pelos mortos, petições aos santos nos céus por suas orações, adoração a anjos, a doação de caridade como expiação pelos pecados e algumas coisas assim. Algumas coisas ditas pelos apócrifos são verdadeiras e corretas. Contudo, por causa dos erros históricos e teológicos, esses livros devem ser vistos como documentos religiosos e históricos falhos, ou seja, não com a inspiração da palavra de Deus, inspirada com a autoridade do Espírito Santo. Os livros que são chamados deuterocanônicos, que a Bíblia canônica católica romana, ela inclui, são 7. Tobias, Judite, 1 Macabeus, 2 Macabeus, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, que também muitas vezes é chamado de Sirácida, e Baruque. Total de livros no Antigo Testamento do católico, né, é 46, quando na nossa Bíblia, a Bíblia protestante, nós temos apenas 39. Exemplos de livros apócrifos que não são deuterocanônicos, que aí tem vários também, são cartas de Jeremias, né, oração de Manassés, vários outros que a gente já citou antes aqui. Mais importante que conhecer a organização da Bíblia, minha gente, é a gente conhecer a mensagem da Bíblia. E mais importante do que a gente conhecer a mensagem da Bíblia, é a gente conhecer o autor da Bíblia, que é o próprio Deus. Ele deve ser parte de um processo na nossa jornada cristã, para a gente estar aprendendo mais daquilo que ele buscou nos revelar. Vamos fazer da Bíblia o nosso livro de cabeceira e ler essa palavra de Deus diariamente. Fiquem com Deus.